Hoje eu vou contar para vocês a maior piada de 2025 até o presente momento, tá? Déficit em 2024 será de 0,1% do PIB sem gasto com o Rio Grande do Sul, diz Haddad. Ah, mas que piada boa, hein? Você vai ver, né, em notícias aí, né? Inclusive, essas notícias aqui da CNN, por exemplo, são bem tendenciosas ainda, né? Contas do governo acumulam um déficit de 105 bi em 2024, né? Isso aqui, ó, foi lá em novembro, tá? Em setembro houve déficit de 5,3 bilhões. No acumulado, se você for ver, o ano de 2024, ele não vai ficar tão diferente como o 2023, né? Não vai ficar muito longe aí desse ano que foi péssimo, 2024, apesar de ter tido mais arrecadação. Inclusive, essa notícia aqui, cara, saiu anteontem, ou ontem, não, saiu ontem, saiu ontem. A arrecadação federal bate recorde de 209 bilhões de reais em novembro, cara, recorde desde 2013, tá? A gente já vai falar sobre isso aqui. Mas enfim, 2024 teve uma arrecadação maior que 2023, mas ainda assim, né, a gente vai fechar com um déficit muito perto de 2023, tá? Visto que lá em setembro a gente já estava com as contas bem apertadas, né? Mas como assim o déficit é de 0,1% do PIB, se é de 103? Vamos entender melhor essa história. Mas antes, se você não é um lambedor de bolas, de político imundo, safado, vagabundo, pilantra de merda, você certamente está inscrito aqui nesse canal, né? Você, no final das contas, não quer acabar se explodindo na Praça dos Três Poderes, né? Você não é um lambedor de Haddad, você não é um lambedor de Papai Lula, você não é esse tipo de gente, né? Você não é um lambedor de Bozo, por exemplo, você não fica lambendo bola de político, né? Muito bem, o que acontece, né? O Brasil, assim como diversos outros países do mundo, né? Eles inventam uma série de contas, né? Uma série de cálculos matemáticos para mentir para a população, tá? É basicamente para isso que serve. Ah, mas em economia aprende-se que... Foda-se, tá? A maior parte dessas contas serve somente para enganar a população, para fingir que tá tudo certo, para gente dizer que, olha só, veja bem, o país está crescendo, nós estamos gastando, mas não, é um bando de energúmeno que não tem a menor noção do que está fazendo, tá? Os políticos são completamente incompetentes, principalmente num país como o Brasil, né? Mas vamos lá. Existe, né, o déficit primário. Existe o déficit que considera todas as contas, né? Se você for no Google pesquisar sobre déficit, você vai encontrar algumas informações, né? Olha só, essas merdas geradas por IA aqui, eu vou te falar, viu? Mas olha lá, déficit primário é o resultado negativo das receitas e despesas não financeiras do governo, ou seja, quando as despesas são maiores que as receitas. O resultado primário é importante para indicar a sustentabilidade da dívida e a consistência entre as metas de política macroeconômica. O resultado primário é diferente de déficit nominal, que considera também as despesas financeiras. O resultado primário pode ser positivo, o que é chamado de superávit primário. O superávit primário é importante para garantir os recursos para pagar os juros da dívida pública e reduzir o endividamento do governo. Tá? O que isso aqui tudo quer dizer? O que essa baboseira toda quer dizer? Né? Vamos lá. Quando você vai fazer as suas contas de casa, né, você vai considerar aquilo que você ganha, né, que no caso do governo é o que ele arrecada, é o que ele rouba da população, né, e aquilo que você gasta, né, as contas que você tem para pagar, né. Agora, no governo, é um pouco diferente, né. O governo, ele tem aquilo que arrecada, ele tem aquilo que ele paga, mas ele não conta os juros da dívida que ele tem para pagar. E, de vez em quando, né, ele tem algumas coisas como... Ele enfrenta algumas coisas, né? Como é, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né? O problema com o Rio Grande do Sul, e ele tem que gastar dinheiro com isso. Mas ele simplesmente não conta, né? Ah, dane-se, não, isso aqui não faz parte, né? Como se ele não tivesse que... Imagina você, tá fazendo as contas da sua casa, né? Pô, vamos lá. Eu botei aqui, eu ganhei esse mês 2 mil, né? 2 mil reais. E eu tenho de contas para pagar 2.500. Eu vou ficar devendo 500, vai ficar faltando 500. Mas quer saber? Eu tenho dívida do cartão de crédito que tá gerando. Eu tenho juros aqui do cartão de crédito que eu tenho que pagar, mas eu não vou pagar. Não, deixa. Isso aqui eu vou riscar da conta. E ninguém vai ficar sabendo. Aí eu vou riscando conta até que fecha aqui mais ou menos a conta. É basicamente isso, tá?
que é o déficit primário, né, que eles chamam. Eles não contam juros, né, não conta aí o negócio com o Rio Grande do Sul, o desastre com o Rio Grande do Sul, os gastos que tiveram com o Rio Grande do Sul, né. É uma conta primária para saber, o governo gastou tanto e arrecadou tanto, não, então tá tudo certo, né. Mas na verdade a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo, né. Se você for ver aqui em outros sites, né, você vai achar aí algo parecido. O déficit primário é saldo entre despesas e arrecadação tributária de um governo sem contar juros da dívida pública e a correção monetária, né? E no caso de 2024, olha só, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que o déficit primário das contas públicas do governo federal ficará em 0,1% do PIB. Né? Se confirmado, esse percentual estará abaixo do limite da tolerância de 0,25%. Nossa, mas que incrível, né? Estabelecido para o resultado, pela lei criou o marco fiscal. O déficit primário é calculado ao rombo das contas públicas que não considera gastos com juros da dívida federal. Para 2024, o governo do Nacional também autorizou que ficassem de fora das contas os gastos do governo do presidente com as obras para a reconstrução do Rio Grande do Sul atingido pelas enchentes. Veja bem, não é que o governo não gastou, não, ele simplesmente não conta. Cara, como é que se leva a sério um país que simplesmente não consegue fazer contas direito? Ele simplesmente pega e tira do cálculo aquilo que ele não quer. Vai ficar feio pra gente, então vamos tirar da calculadora. Cara, esse país é uma piada, cara. Sério, às vezes eu tenho vontade, bicho, de arrancar meus cabelos. Aí eu lembro que eu não tenho mais cabelo, né? É simplesmente surreal, né? Mas vamos lá, né? Então vamos lá. Primeiro, o Brasil, ele está fechando 2024 com um déficit mesmo sem considerar as despesas com juros, com inflação e despesas com o Rio Grande do Sul. Já vai fechar com déficit, né? Deveria fechar com superávit, mas vai fechar com déficit. Vai fechar devendo, tá? Só aí ele já vai ficar devendo. Mas 2024 foi um ano com recordes de arrecadação. Olha aqui, ó. A arrecadação federal bate 209 bilhões de reais em novembro. É o melhor resultado para mês desde 2013. Ganhos subiram 11,21% em termos reais em relação ao mesmo período de 2023. A Receita Federal divulgou nessa terça-feira, né, no dia 7 de janeiro, que o governo arrecadou os 209 bilhões, então o segundo maior valor do mês na série histórica. Ou seja, o Brasil, ele está arrecadando cada vez mais impostos. Porque a vida do brasileiro está maravilhosa, né? Porque o nosso dinheiro agora está valendo mais. Eu fiz um vídeo hoje, de meio-dia, eu soltei o vídeo. Dá uma olhada aqui no canal, cara. Se você não for inscrito, se inscreve. Dá uma olhada aqui nos vídeos, cara. Eu fiz um vídeo mostrando, né, os brasileiros sofrendo com preços na Argentina. Né? Brasileiro que foi para lá, achando que a Argentina estava cara e está custando o dobro do que está custando aqui no Brasil os preços lá. Né? Por quê? Porque a nossa moeda virou lixo, virou pó. Né? Enquanto a moeda dos caras lá tá voltando a se recuperar. Né? Tá maravilhoso, tá incrível. Nossa, virou uma Suíça agora, uma Suécia. Não, mas tá melhor do que aqui. Tá melhorando, na verdade, né? Tá melhorando mais do que aqui. Aqui tá piorando, no caso, né? Enfim. Então, o brasileiro, ele está perdendo o valor da sua moeda, né? E ele está tendo que gastar ainda mais porque os impostos estão mais caros. O governo, ele não está arrecadando mais porque o brasileiro tem mais poder de compra, porque o brasileiro consegue agora comprar mais coisas, porque a vida está maravilhosa, né? Não, o governo, ele está arrecadando mais porque o Brasil, até 2026, terá o maior imposto sobre valor agregado do mundo, o maior IVA do mundo. O Brasil arrecada cada vez mais porque quase metade, e dependendo do automóvel, metade do valor de um automóvel são impostos. O governo arrecada cada vez mais porque você tem que pagar imposto em absolutamente tudo. Eu pago imposto quando eu nasço, eu pago imposto quando eu vivo, eu pago imposto até para morrer. Num caixão eu tenho que pagar imposto. Num buraco que eu compro para ser enterrado, eu tenho que pagar o fodendo imposto. Eu preciso pagar imposto em absolutamente tudo. É óbvio que o governo vai arrecadar cada vez mais.
Mas, eventualmente, o brasileiro vai acabar sem dinheiro, né, e a arrecadação começa a diminuir. E vocês podem anotar o que eu estou dizendo, mas nós não estamos muito longe disso não, tá? Não vai demorar muito tempo, a gente vai começar a ver essa arrecadação diminuir até o país, né, começar com déficits que vão ser descontrolados, completamente descontrolados, né? Os déficits, até o primeiro momento, eles são um absurdo de ver? São. Um país que fica devendo 230 bilhões em um ano, cara. O detalhe, isso aqui não é, a gente não é um Japão, né? Ah, mas o Japão tem a dívida 3, 4, 5, os Estados Unidos tem a dívida 10 vezes maior que o PIB. Meu amigo, dane-se, Estados Unidos é Estados Unidos. Você quer comparar Estados Unidos com o Brasil, cara? É sério isso? Você quer comparar Japão com o Brasil, cara? Caraca, velho. Olha a qualidade de vida de um japonês pra qualidade de vida do brasileiro. Pelo amor de Deus. Caceta, bicho. A gente não pode ter esse tipo de coisa. A gente tá se encaminhando. A gente tá virando um país super endividado com a qualidade de sei lá, bicho, Sudão do Sul, cara. Porra é essa? Então logo a gente vai ver um país com um super descontrole de contas, né, onde a população não vai mais dar conta de pagar esses impostos. Né, porque o Brasil, de novo, ele parece um campo de testes do mundo. Né? A gente está testando agora para ver até onde uma população aguenta pagar imposto. Quando não der mais, aí quebra, né? E aí a gente avisa para os outros. Ó, o máximo é aqui, tá? O máximo que dá para cobrar da população é, sei lá, 70% de imposto. O Brasil é o campo de testes do mundo, cara. É inacreditável, né? E bom, o PIB do Brasil atualmente de 2,174 trilhões, né, de dólares. Se você for fazer o cálculo aí de 0,1%, na verdade acho que até tem o cálculo aqui. Eu deixei separado para vocês. Ué? Deu até uma bugada aqui no navegador. Acho que até tem a conta aqui do déficit primário, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. 2,5, 0,25%. Aqui, ó. O secretário da Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, estima que o resultado primário de 2024 seja cerca de 0,4% do PIB, sem considerar exceções estabelecidas para cumprir o limite inferior permitido do arcabouço fiscal, que permite o déficit de até 0,25% do PIB, ou seja, de até 28 bilhões. Né? Isso aqui seria o limite, tá? Mas, olha aqui, ó, e o resultado primário vai ser de cerca de 0,4% do PIB, sem considerar as exceções estabelecidas. Então, sem as exceções, a gente teve um déficit de 0,4%, e considerando, né, as nossas dívidas públicas, né, dívida com juros, etc., cara, os números ainda não foram divulgados, mas vocês podem ter certeza que vai ser um absurdo. Vai ser próximo de 2023, mas não tão ruim quanto, porque a arrecadação em 2024 pode ter certeza que vai ser outro recorde, tá? Enfim, mais um dia no país do Papai Lula, mais um dia no país aí da hipocrisia. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Então, aqui, valeu, a gente se vê na próxima. Fui!